para ter revertido uma sentença. O próprio Deus falou com ele, avisou da situação. Ele já sabia uma parte, só que ele não sabia o que Deus falaria com ele. Mas ele, diante daquilo, ele tomou uma posição. E o que Deus espera da gente, diante de situações, é uma posição. Vamos lá. Olha o título. A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Na minha Bíblia está escrito assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veja bem, a Bíblia diz que ele adoeceu, que ele ficou doente. Quem era Ezequias? Ezequias era rei de Israel. Pastor, então quer dizer que qualquer pessoa pode ficar doente? Pode. Seja ela cristã ou não. Seja ela justo ou ímpio. Qualquer um pode ficar doente. Então a enfermidade, ela pode ser no corpo, na alma e no espírito. Então veja que houve uma situação na vida do rei. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, era uma doença que iria levá-lo à morte. Não era uma gripe, não era um resfriado, não era uma doença controlada. Não tinha um tratamento de controle para aquela doença. Principalmente com os recursos que a época tinha, que eram escassos. Então esse foi o diagnóstico dado pelos médicos. Essa doença que você traz, você vai morrer. É uma doença degenerativa. Você vai degenerar e vai chegar uma hora que você vai morrer. Então imagine para um rei que tem à sua disposição os melhores médicos do país para cuidar dele, os médicos que são os mais especialistas da época, chegar para ele e falar assim, não tem o que fazer. Você vai degenerando, até morrer. Então esse era o quadro. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. Pronto. Esse é o diagnóstico. Na vida, nós recebemos diagnóstico para tudo. Médico, financeiro, a empresa. Hoje você vive em pontuação, você vive sempre pontuado. Nós somos vistos como números. Os aplicativos têm estrelinha, te dá 1 estrelinha, 2 estrelinhas, 3 estrelinhas, 4 estrelinhas, 5 estrelinhas. Nós somos pontuados. Imagine um rei, põe lá para mim, o rei receber esse diagnóstico. Ao mesmo tempo que ele recebe o diagnóstico, Deus manda um profeta falar com ele. Então veja, a gente vai sempre trabalhar com o diagnóstico natural da situação e sempre vai existir um lado da fé. Aqui você tem que trabalhar com dois pensamentos. Qual é o que aconteceu de natural na vida de Ezequias? O doente. Rei, com todo o dinheiro disponível que ele tinha, com todo o acervo de médicos, esse era o diagnóstico. Só que Deus nunca deixa a gente a receber o diagnóstico sem você ter uma orientação do que fazer. O bom de você servir ao Senhor é isso. Você recebe uma notícia má, mas ao mesmo lado você pode orar e falar com Deus e Ele vai te mostrar o que você deve fazer para vencer aquela situação que aparentemente é maior do que você. Porque essa doença era maior do que o rei. Ele iria morrer, porque a Bíblia relata uma enfermidade mortal nos dias de hoje, um câncer. Certo? Está lá, está escrito. Mas aí Deus, por amor a ele, chamou o seu profeta da época, que era o profeta Isaías. O profeta foi falar com ele. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja bem, ele já tinha recebido o diagnóstico dos médicos. Agora ele recebe o diagnóstico de Deus. Aonde estava o problema? Na casa. Tinha um problema dentro da casa. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem as suas coisas. Põe em ordem a sua vida. Põe em ordem o seu governo.
Então tinha coisa que estava em desordem. Precisa ser ajustado, consertado, organizado. Continuando. Agora, olha a atitude. Nós estamos falando só no versículo 1, só de diagnósticos e ordens de Deus. Primeiro, diagnóstico humano, médico. Depois, a instrução do Senhor. Agora vem a atitude do ser humano. Primeira coisa que ele fez, ele foi orar. Primeiro passo depois do problema surgir é a oração. Primeiro passo depois da situação se levantar para você é a oração. Não adianta você querer fazer com as suas mãos que vai dar errado. Não adianta você querer resolver o problema do nosso jeito que vai dar errado. Então o que ele fez? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Primeira atitude que ele teve depois de ouvir duas sentenças. Primeiro, que ele estava enfermo com uma enfermidade mortal. Segundo, que o profeta Isaías falando em nome de Deus sobre ele: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai morrer. Mas ainda, ouvindo duas sentenças determinadas, ele ainda foi pedir uma chance. Ele foi chegar diante de Deus, foi pedir uma chance. Qual foi a chance que ele pediu? 3. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que ele fala para Deus nessa oração? Olha que oração rápida. Foi essa oração do rei. Senhor, o Senhor pode lembrar que diante da sua presença eu estava em verdade? Fui verdadeiro? Eu não menti, Senhor. Eu não fui uma pessoa de duas palavras. Eu não fui uma pessoa de dupla personalidade. Eu sempre fui o mesmo, Senhor, diante de ti. Meu coração, Senhor, estava perfeito. Eu não deixei meu coração se desviar. Mas peraí, não é meio estranho? Porque se Deus falou que ele limpou a casa dele em ordem, e ele fala das qualidades dele. Ele está mostrando para o Senhor das qualidades que ele tinha em servir ao Senhor. Mas Deus não pode colocar a casa para ele. Mas ele pode ter todas essas atitudes, mas a casa está no seu lugar. Você pode ser essa pessoa, mas você tem coisa para consertar. Deus não tem que consertar. O problema não era o caráter de Ezequias, não era o jeito que ele se posicionava diante de Deus, não era o jeito que ele orava. O problema é deixar os problemas, a situação aqui era deixar para resolver as coisas depois. Aí que está o problema. Você pode ser uma pessoa temente a Deus, obediente, coração perfeito, andar em verdade diante do Senhor, mas deixar os problemas para resolver depois. Tem que saber separar as coisas. Como eu ando diante de Deus é uma coisa. Se eu resolvo o que tem que resolver, é outra coisa. Veja que Deus falou que ele põe em ordem a casa. Então veja bem, o problema estava na administração da vida, da administração das situações que surgiram, da administração dos problemas. Não estava no coração dele, o problema não estava na sinceridade, o problema não estava no coração perfeito, e nem o que ele fez diante de Deus, porque ele fala: e fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, Senhor, eu procurei andar verdadeiro diante de ti. Senhor, eu procurei andar sincero, eu sou sincero, eu sou reto, mas o Senhor me levou em minha casa. Então eram algumas atitudes que ele tinha que tomar, que ele estava demorando para agir, deixando para depois, deixando para resolver mais tarde, dando tempo, e a situação só se agravando, e Deus do céu, sabendo do temor dele, da sinceridade dele, vendo ele ficar enfermo e que ele ia morrer, mandou o profeta avisá-lo. Então, veja, como que é que Ezequias consegue mudar o que Deus já tinha sentenciado? Porque ele fala para Deus da personalidade dele. Deus conhece você como pessoa. O que você tem que resolver, ele vai te ajudar a resolver. Mas você tem que dar o passo. Ele conhece a mim, a você, por dentro e por fora.
Ele sabe quem você é. Só que o que a gente tem que fazer, Ele não vai fazer. Aí que está. Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Aquela situação que você tem que resolver, é você que tem que resolver. O que eu tenho que resolver, só eu que tenho que resolver. Deus não vai resolver por mim, porque Ele sabe que eu tenho que fazer. Então a oração do rei, para que Deus desse tempo para ele resolver, porque veja bem, você vai entender que Deus vai dar a ele mais um tempo. Daqui a pouco você vai entender. O que ele pede para Deus é um tempo para resolver. Mesmo que ele tenha deixado algumas coisas para depois. Mas ele fala para Deus da sua vida com ele. Quantas pessoas que vão no leito de enfermidade, ficam doentes, chegam no leito de enfermidade e falam assim para Deus, Senhor, dá mais uma chance. Para uns Deus dá, para outros Deus não dá. Deus não dá. A esses que Deus dá, é aquelas pessoas que Deus realmente vê que a pessoa vai se esforçar para mudar, para resolver o que tem que resolver. Tem outras pessoas, eu mesmo já fui orar por várias pessoas no leito de enfermidade, eu vi Deus já dar chance para algumas pessoas, e vi Deus não dar chance para outras. Porque Deus entende que a pessoa, uns vão conseguir fazer e outros não vão conseguir fazer. Então, o que você for falar para Deus, fala e faz. Porque veja bem, Ezequias chorou e pediu que Deus tivesse memória. Sim ou não? Porque ele pede para Deus lembrar. Não que Deus seja esquecido. Mas ele pede, Senhor, lembra-te agora. Não fala depois. Lembra-te depois. Lembra-te amanhã. Não, lembra-te agora. Veja que ele é tudo. Lembra-te agora, Senhor. Senhor, tem essa lembrança que eu diante de Ti fui verdadeiro. Que diante de Ti meu coração foi perfeito. Que diante de Ti eu fiz o que era reto aos Teus olhos. E aí ele chora. Ele chora porque ele sofre a dor do que ele está passando. Ele se vê como rei ali, impotente diante daquela enfermidade. Mas ele está crendo que Deus pode mudar a situação dele. É isso que você tem que entender. Que Deus pode mudar a sua situação. Que mesmo você se achando, ou eu, impotente da situação que nós estamos atravessando, nós temos que chegar diante de Deus e falar com o Senhor, Senhor, lembra quem eu sou na sua presença? Lembra que eu te sigo? Senhor, lembra que o Senhor é meu Deus. É assim que nós devemos orar. Senhor, lembra que eu estou na sua casa. Senhor, eu não troco o Senhor por outro Deus. Senhor, o Senhor é o Deus da minha família. Senhor, nós estamos passando o deserto, mas o Senhor continua sendo nosso Deus. Senhor, eu estou enfermo, mas o Senhor é meu Deus. Eu creio que o Senhor pode me curar. Abraão tinha esse diálogo com Deus. Certa vez, Deus falou com Abraão sobre herança, e Abraão foi duro com Deus e falou, Senhor, como que o Senhor está falando comigo essas coisas? Se o Senhor não está falando. Abraão foi duro com Deus. Senhor, o Senhor não me dá filhos. O herdeiro que eu tenho na minha casa é o Damasceno Eliezer. Senhor, eu quero ser pai. Eu quero poder ter um filho, chamar de meu, que nasceu da minha esposa, que veio da minha semente. Então Abraão foi. Tem hora que Deus ama ouvir isso, só que a gente não fala isso para ele. Muitas das vezes a gente fica em silêncio, está vendo a situação acontecer, está vendo o problema e não fala nada. Deus quer ouvir esse tipo de oração. Veja que Ezequias foi educado, mas foi tudo. Peço-te a educação. Lembra-te agora. É tudo. Resolve agora isso, Senhor. Senhor, me dá uma resposta agora. Senhor, por favor, não quero que o Senhor deixe o meu caso para depois, não. Não põe eu na fila, não, Senhor. Me atende agora. Peço-te, por favor, de educação. Por favor. Agora. Responda. E usa a palavra. Eu preciso de uma resposta hoje. É aquilo que você está passando. Que está tirando a sua paz. Senhor, me dá a resposta agora, Senhor. Ah, mas tem tempo, Deus tem tempo. Mas às vezes uma oração que você faz direitinho, do jeito que tem que ser feito, muda o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando Ezequias fez essa oração, o profeta já tinha saído da câmara do rei. E já estava lá no pátio do palácio. E Deus chegou lá no pátio do palácio e falou assim para o rei, para o profeta, volta lá. Entrega o recado do meu Senhor. O mesmo profeta que Deus mandou falar para Ezequias, que ele tinha que pôr a ordem a casa dele,
que ele ia morrer e não viver, o mesmo profeta que estava já saindo pelo pátio, Deus falou: volta lá e dá um recado para você. É você que eu vou fazer o que ele pediu. Então, como que eu movo o coração de Deus? Sendo sincero e transparente com Deus. Não tem outro jeito de você alcançar o coração de Deus sendo sincero e verdadeiro. Porque Deus não ouve farsante. Deus não ouve mentirosos. Ele ouve os quebrantados de coração. Eu posso ter errado, falhado com Deus, mas se eu me arrepender de verdade e falar: Senhor, eu fiz tudo errado, me perdoa, mas eu quero consertar. É essa oração que Deus ouve. Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Ele fala dele para Deus: peço-te, lembra-te agora, hoje, de que andei diante de ti em verdade. Ele disse: Senhor, eu não fui um farsante na sua presença. Eu não fui um hipócrita. Ezequias fala: eu fui um servo. Senhor, eu te servi em verdade. Eu te sirvo em verdade. Meu coração do Senhor é perfeito. Ele quis dizer: Senhor, não estou me iludindo com nada. E não estou querendo mostrar para o Senhor uma pessoa que eu não sou. Eu sou esse pronto. Esse sou eu. Deus ama ouvir isso da gente. A sinceridade da sua alma na hora da oração. Não adianta a gente falar palavras bonitas para Deus e não convencer o Senhor de nos abençoar. O que adianta é a gente ser esse tipo de caráter. Peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. O homem estava com uma sentença, o rei Ezequias, que ia morrer. O profeta Isaías foi entregar para ele o recado: põe morte em tua casa, senão morrerás e não viverás. E ele chega para Deus e dá uma resposta dessa. Ele vira o rosto para a parede e ele fala: Senhor, vou orar. Lembra-te, peço-te, que eu andei diante de ti em verdade. Meu coração para o Senhor foi perfeito. Fui reto aos seus olhos. Eu te sirvo. É a oração mais bonita que existe. Ela pode ser a conjugação errada do verbo. Ela pode ser com palavras do dia a dia, mas ela tem que ser sincera. A oração tem que ser sincera. Tem que ser transparente. O que você for pedir, o que ele estava pedindo para Deus? Vida. Porque o profeta falou que ele ia morrer. Então ele estava pedindo para viver. Ele estava pedindo mais um tempo. Ele estava falando: Senhor, me dá mais um tempinho que eu vou pôr em ordem na minha casa. Eu vou resolver, mas lembra quem eu sou na sua presença. Ezequias falou: o Senhor é tudo para mim, mas eu tenho que servir. Senhor, eu não sirvo Baal. Eu não sirvo Mamon. Eu te sirvo. Isso você pode falar para Deus. Você pode chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu te sirvo. O Senhor pode lembrar? Senhor, o Senhor pode lembrar agora que eu sou teu servo, tua serva? Senhor, eu tenho sido afligido, eu tenho passado humilhação, mas eu te sirvo. Senhor, eu tenho sido afrontado, mas eu te sirvo. Entra agora com justiça. Então eu quero classificar a oração do rei Ezequias como uma oração educada, foi direto com Deus e quebrantada. Porque o que diz a última frase? E chorou com Ezequias o Altíssimo. O que me revela aqui? Que Ezequias era um homem quebrantado diante do Senhor. Naquele choro tinha arrependimento, naquele choro tinha certeza da oração ouvida, naquele choro tinha vontade de viver mais uns anos, tinha vontade, Ezequias tinha vontade que Deus mudasse aquilo que os médicos falaram, que ele ia morrer, que a doença era mortal, e que o profeta Isaías falou em nome de Deus, que era para ele consertar a casa dele. Então Ezequias ora. Então o primeiro passo, depois de você ter recebido uma má notícia, ou estar enfrentando um problema, é orar. Não adianta a gente inverter. Mateus 6,33 fala que primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vão ser acrescentadas. Então Ezequias, ele vai para a oração. Gente, o diálogo com Deus é a minha oração. Não fale com homens primeiro fale com Deus. Então Ezequias falou com Deus. Essa foi a fala dele. Olha que rápido a oração. Tá? Uma vírgula, 2, 3. Oração em 4 partes. Primeiro ele pede, por favor. Depois ele pede para Deus mudar agora. Depois ele fala quem ele é.
versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e disse a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aqui a gente vê algumas coisas importantes. Primeiro, Deus ouve a oração sincera. Primeira frase que Deus falou: ouvi a tua oração. Sabe o que a gente precisa para ser abençoado? Deus nos ouvir. Porque se Deus ouvir a sua oração, se a sua oração chegar, a minha oração chegar no trono de Deus, já estamos abençoados. Porque foi isso que ele disse. Deus falou para Isaías, em outro versículo, em outro capítulo, está dizendo que ele já estava saindo do pátio da guarda, do pátio do palácio. Deus falou: volta lá, que eu preciso que você devolva uma resposta para ele. Fala: ouvi a tua oração. Aí Deus vai falar: olha o que Deus fala para ele. Assim diz o Senhor. Pronto, eu vou falar com você, filho. O Deus de Davi, teu pai, porque Davi tinha sido rei antes de Ezequias. Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo Davi. Ezequias é da descendência de Davi. Ele não é da descendência de Saul. Ele não é da descendência dos desobedientes. Ele é da descendência dos obedientes. Quem nós somos? Nós somos da descendência dos desobedientes ou dos obedientes? Nós estamos servindo ao Senhor para ser obediente ou desobediente? Então, veja que Deus classifica. Eu vou falar com você. Eu vou te apresentar quem eu sou. O Deus de Davi, teu pai. Porque Davi foi o rei mais amado de Israel. Era um rei que amava a Deus, tinha um coração, segundo o coração de Deus. Teve falhas? Teve. Pagou o preço? Pagou. Errou. Mas Ezequias também errou. Porque Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Todos nós vamos errar diante de Deus, gente. A diferença é como você ora depois do erro. Aí que tá. Porque Deus falou que ele não morreu. Mas ele fez uma oração tão sincera que Deus falou: eu ouvi tua oração, filho. Sabe quem eu sou? O Deus de Davi, teu pai. Peraí. Na árvore genealógica, Davi não era pai de Ezequias, mas na espiritual. Na árvore genealógica, Ezequias foi o rei bem depois de Davi, gerações depois de Davi. Porque o próximo rei depois de Davi foi quem? Salomão. Filho de Davi foi Salomão. Deus não está falando de uma herança de árvore genealógica. Deus está falando de uma herança espiritual. Você é obediente como Davi. Por isso eu vou te abençoar. Sabe o que Deus ama da gente? Essa palavra. Obediência. Deus ama isso. Se a gente for obediente como Deus nos ordena, Deus vai ouvir nossa oração. É isso que eu entendo da gente. Obediência. Deus ama ter filhos obedientes, igual o papai e uma mamãe. Quem é? Qual pai, qual mãe quer ter um filho desobediente? Não. Pai e mãe quer ter filho ali que obedece, que dá fruto, que gera frutos, que dá alegria para o papai e para a mamãe. Então foi essa a resposta de Deus. Cadê o Deus? Põe aí, filho, sorriu. Faz voltar. Então veja, a oração foi ouvida, a resposta veio. Veio como? Exatamente o que Ezequias esperava. Ezequias esperava uma resposta positiva. Deus falou: Isaías, meu profeta, vai lá e devolve para ele a resposta. Diz para ele que eu sou o Deus do pai dele, Davi. Diz para ele que eu sou o Senhor. Diz para ele que eu ouvi a oração dele. O que mais? Leia aí na sua Bíblia. Pode colocar lá. E vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Esse vi as tuas lágrimas significa o seguinte: conheça a sua sinceridade. Esse choro não é choro de ator. Esse choro não é choro de novela. Esse choro, filho, que você chorou, não é um choro programado. Não é umas lágrimas de crocodilo que caíram nesses olhos. Foi um choro verdadeiro. Então Deus ama isso no seu coração.
aquele choro sincero, sabe, aquele rasgar de coração. Senhor, assim está a situação, não estou suportando mais, mas tem que ser sincero. Não pode ser vaidade, tem que ser sinceridade, tem que ser, gente, o coração ali quebrantado. E foi isso que Ezequias demonstrou na oração. E Deus classificou: e vi as tuas lágrimas. Ou seja, Deus ouviu a oração dele e viu quando ele chorou de arrependimento do que ele poderia ter feito nele. Isso, arrependimento é isso, é mudança de direção. Senhor, o que eu fiz não vou fazer mais, e vou fazer algo novo que vai te obedecer. Quero te servir, quero melhorar o meu relacionamento contigo. O que eu não estou fazendo direito, eu vou melhorar. Vou me aperfeiçoar para te agradar. Amém, gente? Essa tem que ser a posição do cristão. Senhor, deixa eu olhar para a minha vida. Será que eu estou te agradando? Será que eu estou te servindo mesmo, Senhor? Será que eu estou procedendo bem? Porque o que Deus disse na boca para Caim ouvir, quando Caim levou aquela oferta que Deus não se agradou? Lembra da história? Deus pediu oferta para Abel e para Caim. Abel levou o melhor animal do rebanho, primeiro, a primícia. Caim foi lá na terra, pegou qualquer oferta e deu qualquer coisa para Deus. A Bíblia diz que Deus aceitou a oração a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, porque Caim fez qualquer coisa para Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí o semblante de Caim caiu. A Bíblia diz: descaiu o seu semblante, e ele já ficou irado. Deus falou para ele: se você tivesse procedido bem, eu não teria aceito. Você procedeu mal. Se você tivesse procedido bem, eu não teria aceitado como aceitei o seu irmão. O problema foi o jeito que você fez para mim. Então Ezequias, aquele choro significava o seguinte: Senhor, o Senhor aceitou minha oração, o Senhor viu que eu estou sincero, o Senhor mandou pôr em ordem a minha casa, por favor. Então o Senhor está dizendo nessa manhã para nós: em ordem. O que precisa ser colocado em ordem, vai ordenando. É a vida espiritual, é a vida amorosa, é a vida financeira, é se tornar um dizimista fiel. Talvez você não tenha sido, tenha negligenciado, tenha deixado Deus em último lugar da sua vida. Deus tem te dado um trabalho e você tem esquecido dele. Chega a hora da oferta do dízimo, você não dá, você não devolve, você não honra a Deus certinho. Deus está te dando uma oportunidade e está dizendo para você: filho, corrige. Talvez o seu coração, talvez você confie em Deus ao mesmo tempo que confia no homem, não tenha acreditado no que Deus tem falado para você de 100%. Talvez você já desanimou. Então Deus está falando: reveja esse conselho. Então foi que Deus falou para Ezequias: eu vi as tuas lágrimas. Ou seja, eu vi quando você está desejando fazer diferente. Naquelas lágrimas do rei Ezequias tinha arrependimento, tinha quebrantamento, tinha humildade, tinha sinceridade, tinha transparência. E é essas coisas que Deus vê no coração do ser humano. Desejo de mudar. É isso. Desejo de melhorar. Gente, o que adianta eu falar que eu tenho 30 anos na igreja se eu não melhorei nada desde o dia que eu aceitei Jesus? Não melhorei nada, não cresci, não identifiquei, não mudei, não me lapidei, não parei de fazer coisas que não prestam. Não adianta nada. Então eu preciso melhorar, me aperfeiçoar, seguir a estatura de varão perfeito, que está escrito em Efésios, até chegar naquela estatura. Senhor, obrigado, o Senhor me moldou, o Senhor quebrou meu vaso, o mesmo barro que o Senhor fez outro, eu sou outra pessoa. Aleluia. É isso que Deus quer da gente. E que mais a oração? Deus está achando aí. Que mais? Qual foi o final da resposta de Deus à oração de Ezequias? Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ou seja, ele estava condenado pelos médicos a morrer. Deus falou pelo profeta Isaías que era para ele colocar a casa dele em morte, que ele ia morrer e não ia viver. Já existia 2 sentenças para ele. Ele conseguiu, virar a sentença. A oração de Ezequias virou a sentença. Olha como esse homem tinha comunhão com Deus. Olha como ele orava e Deus ouviu. Deus mudou a sentença. Deus falou: tá bom, os médicos estão falando que você vai morrer. Não acontece muito isso às vezes? A pessoa vai no médico, né, filho? Você estuda isso aí. E o médico fala assim: ó, tem 2 dias de vida, tem 15 dias de vida. Os médicos também precisam melhorar um pouco, né?
estão se acostumando a dar tempo de vida para as pessoas. Alguns. Você vai viver 2 dias só, mas não passa de 2 meses. Não pode falar isso. Porque quem acrescenta, quem tira, só é amor. E é amor do Senhor. Então Deus falou assim: tudo que estão falando, até o que eu disse de você, eu vou mudar. Vou te dar mais 15 anos para você se aperfeiçoar. É muita coisa. É muita coisa. A pessoa saber que está para morrer. E Deus fala para ela: você vai viver mais 15 anos. Sabe o que a pessoa pensa? Nesses 15 anos eu vou fazer tudo que eu não fiz na minha vida. Vou corrigir o que tem que ser corrigido. Vou viver melhor. Vou amar a Deus. Vou amar o próximo. Só tenho 15 anos. Deus falou que eu só tenho. Imagina que Deus falasse para você hoje que você só tem 15 anos. O que você ia fazer nesses 15 anos? Imagina. 15 anos Deus falou. Imagine um homem que ouviu falar para ele que Deus ia dar mais para ele mais 15 anos de vida. Eu não sei qual era a idade que ele tinha naquela época. A Bíblia não conta isso. Talvez os estudos lá de Israel, os relatos dos cartórios possam dizer a idade correta do rei Ezequias. Mas acredita-se que ele tinha idade, porque ele já estava muitos anos no poder. E Deus chegar para ele e falar: vou te dar mais 15 anos, vou curar essa enfermidade aí. Você vai ver o detalhe que tem nessa palavra depois. Você vai ver o detalhe. Então veja, a sentença foi mudada. Por que eu estou te pregando isso? Para você entender que algumas coisas que na sua vida você acha que não vai dar certo, com uma oração sincera você muda tudo. Uma oração sincera, bem feita, com palavras mais verdadeiras, muda tudo. Mudou tudo para Ezequias. Ele não precisou falar o especialista do especialista do especialista, não. O próprio Deus falou para ele: vou te dar mais 15 anos. O que mais? Vamos lá, filho. Põe o próximo versículo. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Deus promete para ele proteção, um bom governo, livramento, 15 anos de paz. Não vai, vou te dar mais 15 anos, mas seus 15 anos vai ser de vida. Não, Deus falou: nesses 15 anos, você vai ter que se posicionar assim. Você vai ter que consertar a sua casa, como Deus tinha falado. Só que eu te prometo, eu te dou saúde, te dou 15 anos de vida, guarda o seu reino.